Existe uma emoção que todo mundo tenta evitar, mas ela faz parte da gente estar criando, que é a raiva. Hoje, na semana 3 do Caminho do Artista, da Julia Cameron, a gente vai falar sobre a raiva, a frustração, que ele é um ótimo combustível pra gente estar criando. Gente, eu vou falar um pouquinho sobre como foi minha última semana, que eu estou achando incrível, porque condiz com tudo que eu ando fazendo ultimamente. Esse livro, ele é muito espiritual. Ele vem ali, ó, dentro de crenças limitantes, de coisas que você faz no seu dia a dia. Gente, esse livro tá sendo, assim, um divisor de água pra mim. Não sei pra vocês. Eu sou uma pessoa que acredita em tudo que existe nesse mundo. Eu acredito em lei da atração, lei da suposição, todas essas coisas assim eu acredito. E no outro vídeo eu falei até um pouquinho do subliminal pra vocês. Então eu acredito nessas coisas. E esse livro, ele fala muito sobre isso. E nessa semana a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E eu tô achando bem legal. Então nesse terceiro capítulo do livro, a gente traz a ideia de que a raiva, ele é um combustível pra nossa criatividade. Então hoje você vai entender por que a raiva pode te levar ao verdadeiro caminho do artista. Como transformar a frustração em criatividade. E por que a criatividade está conectada a alguma coisa maior? Que é esse o livro, gente. O livro fala sobre essas coisas. Muito interessante. Bom, nesse capítulo a gente vai falar sobre que o bloqueio criativo, as pessoas acham que é porque elas são preguiçosas, e não é por causa disso. As pessoas acreditam que não criam por causa do bloqueio criativo, porque são preguiçosas, porque não tem disciplina, não tem talento. Mas o livro, ele apresenta outra visão. Que o bloqueio criativo, normalmente ele nasce de emoções reprimidas, como, por exemplo, a frustração, o medo, a raiva. E ignorar esses sentimentos faz que você seja procrastinador, desmotivado e sinta estagnação. Ou seja, não é falta de talento, é energia sentimental bloqueada. Então, um dos conceitos mais importantes desse capítulo é que a raiva, ele vai ser o seu combustível, que é ali onde vai mostrar os nossos limites. Porque quando você sente raiva, significa que algo importante pra você foi ignorado, alguém ultrapassou os seus limites, ou você tá vivendo contra os seus valores. Então a raiva, ela funciona de uma forma de mostrar que o seu eu interior está frustrado com alguma coisa. Então essa raiva, ela tá apontando injustiça, seus desejos reprimidos e até os caminhos que você deseja seguir. Então a raiva, ela aponta a direção para onde você quer ir. Então a ideia central não é você reprimir o que você tá sentindo, mas perguntar por que você tá sentindo isso. Cara, bom. Por que eu tô sentindo raiva da pessoa tá julgando o meu desenho? Porque a pessoa tá julgando o meu desenho, então eu não acho interessante o que ela está fazendo. Vamos cancelar essa pessoa? Não vamos ficar juntos dessa pessoa, que tal? Então, o livro tá afirmando pra gente que uma emoção sem reação vira sofrimento. Mas, se você tem uma emoção e faz uma ação, vira poder. Olha que interessante. Então, a regra desse capítulo dessa semana é agir, gente. Agir. Então tem uma parte que a Júlia fala assim: tudo que você pode fazer ou acredita que pode fazer, a ação tem magia, graça e poder. Olha que legal. Então tudo que você imagina que você pode fazer. Isso é muito lei da atração. E isso é muito do que eu acredito. Porque tudo que você acredita, tudo que vem na sua cabeça, é possível acontecer. Porque já existe uma outra realidade paralela, isso já é outro assunto. Mas é mais ou menos isso. Então, isso tá dizendo que a inspiração, ela não surge só num... Isso quer dizer que a criatividade, ela não só surge quando tem uma inspiração, mas sim quando a gente tem alguma emoção. Então, algumas emoções podem mudar completamente o nosso estado, como por exemplo, a gente pode movimentar fazendo um livro, escrevendo, desenhando, pintando, compondo, tocando. Então, a gente pode entrar em movimento assim. Outro ponto importante aqui é que esse livro, como eu já falei, ele bate muito na espiritualidade, que a criatividade e a espiritualidade andam juntos. E o livro aqui, ele fala muito sobre que a criatividade, que ela é uma energia maior que passa pela gente. Eu falei no vídeo passado, né, que Deus usa a gente para fazer a arte. É mais ou menos isso que ela quis dizer. Mas eu volto a falar, Deus, você não acredita. Gente, tudo bem, é o universo, é a ciência, é a física, é isso aí. Não tem problema, tá? A gente aceita todo mundo. Porque a gente não somos só criadores, mas também somos instrumentos do criador. Então, vamos falar assim, em vez de você falar, nossa, eu preciso ser genial, eu preciso fazer algo incrível,
Você pode falar, eu preciso permitir que a criatividade flua no meu corpo, eu preciso permitir que a criatividade venha, eu preciso permitir, né, que venha até mim. Não que eu preciso ser tal coisa, eu preciso ser incrível. Eu vou permitir que a criatividade venha até mim. Então essa ideia, ela bate bem de frente com o perfeccionismo. A gente não quer ser perfeito, a gente só quer criar, tá bom? Porque quando você percebe que a criatividade é um processo contínuo, você entende que errar faz parte do processo. Nesse capítulo a gente também fala sobre sincronicidade. Só consegui falar. O que são? São as coincidências que acontecem, que aparentemente parecem ser aleatórios na sua frente. Por exemplo, ajudam seu caminho criativo, alguém trazendo algumas oportunidades, um vídeo que você viu e fala, nossa, mas esse vídeo aqui agora. Essas coisas que parecem, nossa, tá tudo acontecendo ao meu favor, vai acontecer. Porque, segundo o livro, quando a gente segue nossa criatividade, coisas assim tendem a acontecer com mais frequência e a gente vai começar a perceber. Porque quando você se move em direção àquilo que você ama, você começa a perceber oportunidades que antes você ignorava. E isso é incrível, porque essas semanas aí eu tive a oportunidade de ter sido convocada ou enfim, né? Me chamaram para participar de um evento lá em Paris. Eu não vou estar podendo ir por questões financeiras, mas é algo tipo, nossa, como assim? Eu estava perguntando sobre Deus, sobre essas coisas de universo, será que eu devo continuar? E alguém me notou no meio do mar de gente na internet, alguém me notou e me chamou para esse evento. E eu achei incrível. Outra coisa que a gente visualiza no livro é sobre as críticas que a gente tem que entender. Quais são as críticas positivas e quais são as críticas negativas. E o livro ele nos ajuda a entender isso. Eu vou estar falando aqui para vocês quais são as formas que a gente pode estar analisando. Quando você recebe uma crítica, você tem que entender ela por inteiro, de uma vez. Se a pessoa quer falar alguma coisa, fala agora, fala tudo. Ouve o que ela tem a dizer. Anote todas as frases e conceitos que mais te deixaram irritada nessa crítica. E anote as dicas que você acha que são úteis para a sua vida. Faça ou pense em alguma crítica mais construtiva e reconfortante, né, nesse momento. E lembre-se, quando você está fazendo uma obra, algo que não está legal, lembre-se, é um processo, você fez algo desastroso, mas ele é um processo para você chegar em algo muito bom. Então, cada degrau conta. Se você fez um desenho que não tá legal, ok, o próximo que você vai fazer vai ficar melhor. E é isso. E agora você vai voltar lá naquela crítica e vai examinar ela. Ela te faz te lembrar de alguma coisa ruim que te aconteceu no passado? Algo que te deixa envergonhado? Então você vai ter que afirmar para você mesmo que essa crítica, ela está te pegando lá no seu trauma do passado, na sua infância. E agora que tá o pulo do gato, você vai escrever uma carta para essa pessoa que te criticou. Não que você vai enviar para ela, mas você vai escrever tudo aquilo que você sentiu, tudo que ela falou para você, que você achou péssimo, podre. Você vai escrever tudo sobre essa pessoa. Você vai escrever tudo, 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 tudo. E a ideia aqui é você defender o seu trabalho, é defender sua obra. Defenda com unhas e dentes. É isso aí que fala, né? Defenda. Escreve essa cartinha, guarda e fica pra você, tá bom? Não é pra enviar pra ninguém não, tá? Só guarda pra você que você tá defendendo sua arte. E aqui tá o pulo do gato, que é volte a criar. Volte a criar. Faça mais, faça melhor, faça a mesma coisa, faça alguma coisa. Não fique parado, não permita que aquela crítica invada o seu dia e que você, pronto, não vou fazer mais nada. Não faça isso, gente. E aqui a gente bate no ponto que muitas pessoas bloqueadas, elas são pessoas muito criativas, são muito habilidosas, mas o problema é as críticas do passado, de quando a gente era criança, as críticas de hoje em dia, e isso bloqueia mesmo as pessoas. Não é porque você tá sem talento, eu não sei mais o que fazer. É porque você está com medo de fazer alguma coisa e alguém criticar. Alguém falar alguma coisa, alguém falar alguma barbaridade. Eu vou falar do meu caso. A minha ideia, quando eu cheguei aqui no Japão, era fazer vídeos todos os dias. Eu ia postar vídeos, papapó. Não postei. Começava a postar, só que aí tinha um crítico da minha vida, na vida real, tá? Não é do meu cérebro, não. Mas tinha um crítico na minha vida real que criticava tudo que eu fazia, tudo, 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 e usava isso contra mim,
sabe? E a família do meu marido, eles são mais reservados. E usavam isso contra mim, sabe? Jogavam isso pra família do meu marido. E eles ficavam meio, não faz isso, por favor, né? Não se exponha. E eu, mano, eu quero me expor, eu quero mostrar pro mundo que eu sou. Mas, enfim, né, gente? Então eu ficava com aquele bloqueio de eu não posso fazer porque vão achar ruim, entendeu? E aqui tem uma frase maravilhosa. Assuma o controle da sua vida. E sabe o que coisa mais terrível pode acontecer? Você não terá mais ninguém para culpar. Então, a atividade dessa semana vai ser bem legal, que são frases que você vai ter que completar pra gente estar tendo o controle da nossa vida novamente, tá bom? Eu vou deixar a lista de frases na descrição, aí você pode estar escrevendo no seu caderno depois, tá bom? Mas eu vou falar aqui agora pra vocês, que são: meu brinquedo favorito era, meu jogo favorito é, o melhor filme que eu vi quando era criança foi, não faço muito isso, mas adoro. Se eu pudesse me descontrair mais um pouquinho, se não fosse tarde demais, meu instrumento musical favorito é, o dinheiro que eu gasto com entretenimento todo mês é, se eu não fosse tão pão duro com o meu artista, eu lhe compraria. Reservar um tempo só pra mim é, tenho medo de que se eu começar a sonhar, eu secretamente gosto de ler. Se minha infância tivesse sido perfeita, eu como adulto me tornaria. Se isso não fosse maluquice, eu escreveria ou faria. Meus pais acham que artistas são. Meu Deus! Acha que artistas são. O que eu acho mais estranho nesse processo de recuperação criativa é aprender a acreditar em mim, provavelmente é. A música que mais levanta o meu astral é. A minha maneira favorita de me vestir é. E essas são as perguntas para você responder no seu caderninho, né? Depois desse vídeo ou agora mesmo, você pode estar dando pausa e escrevendo. O interessante é você se reconhecer, se reconectar com sua criança interior, né? Ah, esse livro é tão maravilhoso, gente. E as tarefas da semana são: responda essas perguntinhas no seu caderno. Uma frasezinha simples, gente. As páginas matinais e descreva o quarto da infância no seu caderno. Aí você pode desenhar, aí você pode colocar tudo. Descreva as cores, o que tem nesse seu quarto de infância. Descreva 5 características, qualidades de quando você era criança. Estes 5 realizações que você fez quando era criança. Aí pode ser qualquer coisa, pode ser, nossa, eu escrevi um fanzine quando era criança. Eu escrevia muitas fanfics quando era criança, ou eu joguei muito quando era criança. Escreva 5 realizações quando você era criança. Agora você vai ver sobre seus hábitos. Você vai ver o que você gosta de fazer, o que você não gosta de fazer e o que você não tá fazendo. Por exemplo, você tá assistindo televisão, você tá gastando seu tempo assistindo televisão e tá assistindo uma coisa que você nem gosta. Você costuma passar muito tempo com amigos que não são tão interessantes, fazendo coisas que nem gosta. Então você tem que rever os seus hábitos e parar de fazer coisas que você não gosta. E eu não tô falando de parar de trabalhar, tá, gente? Eu tô falando de coisas assim que você tá gastando seu tempo, que você vê que não tem futuro ali, sabe? Uma coisinha chata você tá fazendo. Só pra passar o tempo. Agora eu quero que você faça uma lista de amigos que te apoiam, te ajudam, que te incentivam com essa arte, que estão ali sempre, que te compartilham as coisas que você posta. Eu quero uma lista desses amigos. Você vai escrever lá naquele seu caderninho, aqui, nesse caderninho aqui, ó. E no meio dessa lista, a gente não, né? A Júlia tá pedindo pra que você ligue pra um desses seus amigos que são incentivadores. Ligue, converse com ele, veja o que ele tá fazendo de bom. E fale talvez dos seus projetos, converse com essa pessoa que é boa pra você. Tá pedindo que nessa semana que você use sua bússola interior, que você escreva suas páginas matinais falando de coisas que são a mais, como posso dizer, também tá falando que as páginas matinais são muito importantes dessa semana para você escrever coisas que você gostaria de estar fazendo essa semana. Então escreve ali coisas que você tá pensando em fazer, projetos que talvez você tenha. Então escreva tudo que você tá querendo fazer. Deixe seu cérebro te encaminhar para isso. Agora é para você listar 5 pessoas que você admire muito. Aí pode ser um artista, pode ser alguém que você está se espelhando, mas eu quero características dessas pessoas, tá? Escreve no seu caderninho. E agora mais 5 pessoas que você gostaria de ter conhecido, que já podem ter morrido, ou que não faz parte do seu ciclo, que são artistas, enfim. 5 pessoas que você queria ter conhecido, para ter conversado sobre a arte. Aí agora você vai pegar essas 2 listas e vai comparar. Por exemplo, você vai ver quais são as características dessas pessoas que você admira, que são, tipo, similares, sabe? E é essas atividades das semanas, tá?
Então as perguntinhas vão estar na descrição. E é isso. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha vida, né? Sobre como que tá sendo pra mim esse caminho do artista. Eu fiz atividades da semana passada, que é a semana 2, né? Que foi pra fazer o círculo com as coisas que eu quero proteger, e do lado de fora eu quero manter, né, longe, distante de mim. Eu achei bem interessante, porque eu coloquei mais minhas famílias, né, minha família eu quero deixar protegido, e as coisas que eu gosto, como o YouTube, eu gosto muito, então tá dentro desse meu círculo. E sobre a roda de satisfação ou não satisfeito, eu vi que eu tô bem satisfeita com muita coisa na minha vida. Eu coloquei nessa minha rodinha, coloquei espiritualidade, amor. Amor tá legal, mas tá ali na média. Dinheiro, só Deus sabe. Família tá ali na média, amigos tá na média também. YouTube tá na média. Aí o emprego tá lá embaixo, porque eu tô sem emprego agora, né? E artes também tá na média, porque eu não tô fazendo muita coisa, né? E eu achei bem legal. Aí teve a atividade de fazer a vida ideal, a vida perfeita e tal. E eu fiz, e eu já tô colocando isso na minha vida real. E sabe o que é isso? Isso é muito lei da atração. Você escrever uma vida que você gostaria de ter e começar a fazer coisas relacionadas a essa vida. Não é lei da atração? Achei muito legal. E fora outras coisas, como lista de coisas que eu quero fazer, coisas que eu gosto de fazer. Aí teve a lista de 20 coisas pra fazer, eu fiz muita coisa aqui. Ali, a minha lista é bem básica, assim, são coisas bem básicas do dia a dia, como desenhar, assistir filme bobo, ler, escrever no blog, escrever um livro, comer doce, pintar aquarela, escutar música, ler livro, cozinhar, caminhar, fotografar, brincar, colorir, dançar, jogar videogame, estudar, meditar, estudar tarô e pintar um quadro. São coisas assim que eu gosto, que eu falo, mano, por que eu não faço isso mais vezes, né? Talvez é a rotina. Mas enfim, eu fiz essa listinha minha, eu achei bem legal a atividade da semana passada. E eu tô ansiosa pra fazer a atividade dessa semana, né? Semana 3, que são essas perguntinhas aí. E é isso, gente. O vídeo vai terminando aqui. Deixa eu ver essa anotação aqui. Isso aqui eu anotei enquanto eu tava lendo, que é: se você tiver alguma ideia, tem que escrever ela. Não importa onde você esteja. Por isso você tem que andar com o seu caderninho. Por isso que eu falei pra vocês que eu escrevo durante o dia, ao longo do dia. Eu não consigo só escrever de manhã. Eu escrevo ao longo do dia. Por quê? Você tem que escrever, pois a ideia pode ir pra outra pessoa. Quem fazia isso? O Michael Jackson. Ele tava dormindo. Você tinha uma ideia, acorda e vai fazer. Por quê? Porque podia essa ideia da música ir pra outra pessoa que ele não queria que fizesse, né? Que era o Prince na época. Então, cara, isso é muito real. Você tem que fazer. Você teve a ideia, vai lá e faz. Outra coisa, a sincronicidade. Sincrocinidade. Ah, não sei falar. Então, eu percebi muita coisa assim acontecendo, né? Coisas que vão fluindo, né? Eu achei bem legal essa parte também. E outra coisa, né, relacionada muito à lei da atração, que é: escreva o que você deseja fazer e não importa o como, mas vai acontecer. E isso é muito Neville Goddard. Vocês não têm noção? Vocês estudam lei da atração também? Eu achei muito incrível isso. E é isso, gente. Essa semana aí tá bem legal. As atividades. Tô fazendo a coisa do matinal aí. Tenho entrevista de emprego sábado e tudo garante que eu vou conseguir esse emprego, viu? E é um emprego noturno. Nossa, eu tô falando tudo nesse vídeo, né? Desculpa. É um emprego noturno, então vai conciliar com o que eu quero fazer ao longo dos dias, né? Que eu trabalho de noite, durmo de manhã e vai ter uns dias que eu vou estar de folga, e é esses dias aí que eu vou poder ficar mais tranquila, porque quando você trabalha de noite você ganha mais, meu amor. Eu tô bem animada pra isso. E é isso aí, gente. Chega, esse vídeo ficou muito longo. E é isso aí. Um beijo. Veja a playlist desse Caminho do Artista, que eu tô bem feliz com ele. E vocês estão gostando bastante. Eu tô gostando que vocês estão gostando e todo mundo gosta. Um beijo.